demais, aleluia. Deus é maravilhoso, né, meus irmãos? Amém. Só precisa descansar no Senhor, amém? O resto é com o Senhor. Amém? Que Deus possa falar tremendamente ao seu coração. Descansa, não se preocupe, eu não sei o que você está passando, mas só sei de uma coisa, que o Senhor nesta noite, Ele está providenciando algo novo para a sua vida em nome de Jesus. Você precisa somente descansar. Se o Senhor prometeu, Ele garante a vitória, amém? Descansa. E hoje vamos falar sobre uma menina sem nome, sem identidade, mas até hoje ela é lembrada, amém? Vamos ler em 2 Reis, capítulo 4, 2 Reis, capítulo 5, versículo do 1 ao 3, tá? Que diz assim: Naamã, deixa eu botar um fundo musical aqui para não ficar isso. Deixa eu ver aqui, foi? Um fundo musical. Amém. 2 Reis, capítulo 5, versículo do 1 ao 3. Amém? O som tá bom, gente? Vamos lá. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muitos conceitos, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: Tomara meu senhor que estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Oh, aleluia! Aqui nós conhecemos muito bem essa palavra, né? Nos conta a história de Naamã. Só que não é da história de Naamã que eu vou dar ênfase nessa noite. É a história de uma menina. Uma menina que não tinha nome, não relata o nome dela, não relata nem o nome e nem a sua idade. Mas quando nós estamos lendo que relatou que era uma menina, eu acho que ela poderia ser uma pré-adolescente, né? Uma adolescente para uma pré-adolescente, porque foi chamada de menina. E eu dou como o tema dessa mensagem é sem nome, mas que fez a diferença. Nós vamos contar uma história de uma menina sem nome, mas que fez a diferença. Talvez você tenha nome, talvez você tenha conceito, talvez você tenha título, mas você não faz diferença. Essa menina, ela não foi relatada, ela foi relatada aqui na Bíblia, mas ela não foi relatada o nome dela. Mas ela fez a diferença na vida de uma família. De uma família muito bem sucedida, de uma família, era um comandante do exército, e nós lemos que ele era um comandante do rei de Assíria, era um comandante do exército do rei da Síria, né? Era uma pessoa muito bem conceituada, né? Era uma pessoa de patente, porém era leprosa. E essa menina, ela tinha vindo como cativa do povo de Israel, né? O povo da Síria invadiu o povo de Israel e levou ela como cativa. Talvez o povo dos assírios mataram a sua família, talvez ela não tinha mais família, mas só que ela fez a diferença. Ela estava servindo a sua serva, estava sendo como escrava, né? Em outro país, em outra cidade, era uma menina hebreia, estava em outra cultura, em outra religião, né? Em coisas totalmente diferentes. Ela está vivendo uma situação totalmente diferente, como viveu Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eles estavam juntos, estavam como amigos, estavam juntos. Ela não, aqui a Bíblia não relata, ela estava sozinha numa casa. Mas ela fez a diferença nesse lar. Ela fez a diferença nessa família. Ela fez a diferença. E aí o que ela percebeu que além de ele ser chefe, além dele ser comandante, ele tinha algo que angustiava ele. Ele tinha uma lepra.
que talvez nem todos do seu exército sabia que ele tinha uma lepra, porque ficava atrás de sua farda. E muitas vezes nós nos envolvemos com pessoas que têm uma lepra, só que nós não sabemos, porque a pessoa não se abre, não fala. E aí esconde essa lepra. E essa lepra traz dor, traz amargura, traz sofrimento. E eu sei que esse chefe, eu sei que Naamã, ele sofria com essa lepra. Mas tinha uma menina que mesmo passando por momentos difíceis, era como escrava, foi levada cativa para a casa de Naamã. Mas mesmo assim, ela fez a diferença. Sabe por quê? Ela sabia quem ela servia. Ela sabia quem era o Deus dela. Mesmo passando por momentos difíceis, ela descansava no Senhor. Como nós cantamos esse louvor. Descansa. Quem te prometeu, garante. Essa menina, ela tinha os ensinamentos do Senhor guardados no seu coração. Ela descansava no Senhor. Por mais difícil que ela esteja vivendo naquele momento, ela estava vivendo um momento difícil. Ela estava longe da sua família, longe da sua cidade, mas ela fez a diferença. O que ela fez? Ela lembrou dos seus ensinamentos, ela lembrou que em Israel, onde ela vivia, existia um profeta, Eliseu. E esse profeta, através de Deus, ele curava, fazia milagres. Provavelmente ela já o tinha ouvido falar, ou visto, ou presenciado os milagres que Eliseu e outros profetas tinham feito naquela cidade. E ela relatou para a sua senhora. Ela poderia muito bem ficar calada. Não, ele destruiu a minha cidade, me trouxe para esse lugar. Ela poderia ter feito isso, mas não, ela fez a diferença. O que me chama a atenção nesta noite é que mesmo a gente sofrendo aflições, nós vamos ser usada para outras pessoas. Nós vamos ser usada para outras pessoas. E precisamos rever nossos conceitos, porque às vezes nós estamos passando por lutas, dificuldade, e achamos que nós não temos como ajudar outras pessoas. Mas se Deus colocar pessoas ao teu lado que precisam de ajuda, faça a diferença. Faça como essa menina. Seja ousada. Ela foi um instrumento de Deus para essa família, para fazer a diferença. E vamos ler. Ele acreditou nessa menina, uma escrava, uma menina cativa. Ele acreditou, né? A sua senhora acreditou, falou com seu esposo Naamã e foi até a cidade, e foi até Israel. E deixou, como nós conhecemos, ele fez uma carta para o rei, e o rei ficou angustiado. O que ele quer comigo? Mas aí, quem ouviu falar? Eliseu ouviu falar dessa certa carta, desse certo homem que iria ir até Israel. E aí o que aconteceu? Vamos ler? Vamos ler. Cadê? Vamos ler o versículo 10. Que diz assim, ó, então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo, né? Vamos ler mais um pouquinho antes, que diz assim, ó. O versículo 8, que diz assim, ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há um profeta em Israel. Glória a Deus. Ele também não se acovardou. Pode deixar Naamã vir, pode deixar aquele que nos fez mal, pode deixar vir, porque ele vai saber que há um Deus em Israel. Há um Deus na sua vida, há um Deus na sua família. Deixa o inimigo se levantar. Ele vai se levantar para cair, porque quem tem promessa, quem faz a diferença, Deus garante no final. E assim foi. Vamos ler o versículo 10 e 11. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Então Naamã chegou até Eliseu e achou que Eliseu ia vir prontamente, né, atendê-lo.
Não, Eliseu mandou recado. Fala para ele lavar 7 vezes no Rio Jordão. E a carne dele será restaurada e ficará limpa. Naamã, indignado, disse assim, porém muito se indignou e foi dizendo, pensava que ele sairia a ter comigo, colocaria-se de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Sabe por que muitas vezes nós não recebemos o milagre? Porque queremos o milagre da forma que a gente acha que tem que ser. Não, o milagre, o presente de Deus, a bênção de Deus não vai vir embrulhadinho do jeito que você quer, não. Vai vir do jeito que Deus quer. Às vezes o milagre, a bênção está na tua cara, na tua frente, e você não enxerga porque você quer que o milagre venha dado de uma determinada pessoa ou de um determinado jeito. Não, o milagre vem da maneira que Deus quer e a hora que Deus quer. Naamã, ele queria que o profeta levantasse a mão, tocasse na lepra e a lepra ia ficar curada, e a lepra ia desaparecer. Mas Deus faz diferente. Deus não faz do jeito da gente, não. Deus faz diferente, faz do jeito dele. Amém? E aí, como nós conhecemos essa história, Naamã ficou indignado com a atitude de Eliseu. Mas graças a Naamã, tinha um amigo, um companheiro que disse assim, ó. Então se chegaram a ele e os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais já que apenas te disse, lava-te e ficará limpo. Então, às vezes as coisas, Deus manda a gente fazer algo que é fácil de fazer. Só que a gente complica as coisas. Não, obedeça a voz do Senhor. O Rio Jordão realmente era um rio imundo, era um rio sujo. Tinha outros rios melhores, rios limpos. Claro, era um comandante do exército. Ele queria mergulhar no rio limpo. Poderia até acontecer um milagre no rio limpo, mas Deus queria sarar ele não somente da lepra, mas do orgulho. E nessa noite, Deus ele quer também te sarar. Eu não sei o que você precisa ser sarado. Eu não sei o milagre que você precisa. Talvez o milagre está na sua frente, mas você não reconheceu isso como milagre. Porque você foi orgulhoso, orgulhosa. Então, em nome de Jesus, aproveite que o milagre está na sua frente aí. Não importa de quem venha o milagre já está em suas mãos. Apenas receba o milagre em nome de Jesus na tua vida. Receba a cura, receba a provisão de Deus nessa noite em nome de Jesus. Essa é a noite de milagre na tua vida. E eu creio, a Bíblia não relata a história como terminou, mas eu creio que essa menina, ela se tornou um instrumento maravilhoso na mão de Deus. Fez uma diferença enorme na família de Naamã. E Naamã simplesmente não queria mergulhar no Rio Jordão porque ele era sujo. Ele não queria receber a vitória daquela forma, porque ele acharia que seria de outra forma. Mas teve alguém que falou para ele, se te pedisse coisa mais difícil, você não faria? O profeta Eliseu só te pediu para você mergulhar. Mergulha. O que você está esperando? Mergulha. Eu digo para você nessa noite, mergulha. Mergulha quantas vezes for necessário para você receber a sua bênção. Simplesmente mergulhe. E assim ele fez. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. 7 vezes conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança. E ficou limpo. Olha que Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso é esse, irmãos. Que Deus maravilhoso é esse. Que Deus poderoso é esse. Que
o simples fato de a pessoa quebrar o orgulho dela e mergulhar no rio sujo 7 vezes e ouvir a voz de, às vezes, uma pessoa que não era tão, não tinha um grau elevado na hierarquia da militar, digamos assim, mas ele deu ouvido. Primeiro, ele deu ouvido à voz de uma menina, uma simples menina hebreia, uma menina vinda de Israel, uma menina que fazia diferença, uma menina que fez diferença na vida dele. Ele acreditou, ele veio até Israel, ouviu falar do profeta, recebeu as instruções do profeta e assim, com muito custo, com a ajuda de um amigo, com muito custo, atendeu e mergulhou 7 vezes e assim ficou curado. O que nós estamos esperando para ser curado? Porque talvez a gente não fez algo que Deus mandou fazer e nós não fizemos. Por mais simples que seja, ou por mais complicado que seja, ouça a voz de Deus e faça. Faça para alcançar a sua bênção, a sua misericórdia. Faça para alcançar o seu milagre. Deus, ele quer te surpreender. Amém? Deus, ele quer te surpreender, assim como surpreendeu Naamã. Naamã foi curado. Mas não foi curado somente da lepra, foi curado do seu orgulho. Foi curado do seu orgulho. Então Deus, ele quer fazer além do que você está pedindo na sua vida. Então simplesmente faça, em nome de Jesus, amém? Simplesmente faça, obedeça à voz de Deus. E onde você estiver, não importa a situação que você esteve passando, glorifique o nome do Senhor, que você possa testemunhar do amor, da bondade, da misericórdia do Senhor na vida de outras pessoas, sendo um instrumento de Deus. Talvez você esteja passando por luta, por dificuldade e você não consiga nem orar por alguém. Mas assim como essa menina, assim como Daniel, assim como Jó orou pelos seus amigos, estava também cheio de lepra e orou pelos seus amigos. Quando oramos por outras pessoas, Deus intercede por nós. Aqui não relata a continuação dessa história, dessa menina. Mas eu creio no meu coração que depois que Naamã foi curado, a história dessa menina também foi outra. A história dessa menina também mudou, com certeza. Imagine você doente, depois você vai lá no profeta, você é curado, é transformado. Com certeza, a história da menina não foi a mesma. O nome dela não é citado, mas mais de 2000 anos atrás, nós estamos aqui falando dessa menina. E quando você é usado por Deus, você pode morrer, mas você vai ser lembrado. Você vai ser lembrado. Você vai ser lembrada. Não, teve uma mulher de Deus que orou por mim. Teve uma mulher de Deus que me aconselhou sobre isso. Então, seja usada e ousada na mão de Deus. Faça a diferença. Amém? Faça a diferença como essa menina. Não olhe pela situação que você está vivendo do lado externo. Olhe para o seu interior. Como nós cantamos no primeiro louvor. Descansa. Quem te prometeu garante. Eu creio que no coração dessa menina, ela estava descansando no Senhor. Ela estava descansando no Senhor. Ela estava descansando nas promessas do Senhor. Então, não importava o que ela estava vivendo no lado externo. Mas ela sabia o que ela estava vivendo no lado interno da vida dela. Ela sabia quem ela era. Quem ela era e a quem ela servia. Amém? Então que você possa guardar no teu coração quem é você. A quem você serve. Confia, descansa. Amém? Que você possa mergulhar quantas vezes for necessário no rio, para que você possa ser cheia de Deus, para que você possa ser curada, para que você possa ser transformada, amém? Para que o milagre na sua vida possa acontecer. Pega seu copo com água, amém? Para que possamos estar orando. E eu creio que em nome de Jesus, eu não sei se você está
tendo uma lepra, não sei qual a lepra que você precisa ser curada, ser sarada, se a lepra é física ou lepra interior. Eu não sei se é falta de perdão, não sei se é o orgulho, se é a soberba. Eu sei que nesta noite, se você colocar o teu coração diante do Senhor, essa lepra ela vai desaparecer.